A chegada de Jorginho está sendo preparada, inclusive informação exclusiva sobre chegada da irmã de Jorginho para organizar as coisas de Jorginho no Rio de Janeiro. Jorginho que está encaminhado para ser o reforço do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Segunda-feira começa daquele jeito, mas começa animada, feliz. Vitória do Mengão Queridão sobre o Corinthians, goleada na verdade. Felipe Luiz já avisou que o próximo jogo contra o Botafogo da Paraíba, agora na próxima quinta-feira, vai ter mudanças, vai ter novidades. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Arrascaeta, rapaz, rasgou elogios ao nosso centroavante Pedro. Arrascaeta caiu perfeitamente essa camisa 10 no Arrasca. Além disso, né, o Mengão Queridão, líder do Brasileirão, e Arrascaeta é artilheiro do Brasileirão de 2025. Eu vou trazer todos os detalhes para você, as últimas informações do nosso Mengão Queridão, o elenco de folga hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começa aqui trazendo a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro atualizada com todos os jogos realizados da sexta rodada do Brasileirão. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Corinthians ontem no Maracanã. Uma goleada, uma bela partidaça do Flamengo, e o Palmeiras que tropeçou no Allianz Parque para o Bahia. Grande Bahia, Bahia foi para cima e venceu o Palmeiras no Allianz Parque e ficou assim, olha só, o Flamengo na liderança do Brasileirão com 14 pontos, Palmeiras na segunda colocação com 13 pontos, o Bragantino também está com 13 pontos na terceira colocação e por critério de desempate fica na terceira colocação, e o Palmeiras na segunda. Depois o Cruzeiro, que venceu o Vasco, está na quarta colocação, o Cruzeiro, hein? Olha só, com 10 pontos. Com 10 pontos também na quinta colocação o Fluminense, que perdeu para o Botafogo nessa rodada. Internacional na sexta colocação com 9 pontos. Bahia com 9 pontos na sétima colocação. Botafogo, oitavo colocado com 8 pontos. Ceará também com 8 pontos na nona colocação. Assim como São Paulo com 8 pontos também na décima colocação. Daqui vem Vasco com 7 pontos. Corinthians também com 7. Juventude também com 7. E Mirassol também com 7. Vasco na 11ª. Corinthians na 12ª. Juventude na 13ª e Mirassol na 14ª colocação. Com 6 pontos estão aí Fortaleza, Vitória e Atlético Mineiro na 15ª, 16ª e 17ª, hein? Atlético Mineiro é o primeiro colocado da zona de rebaixamento, fechando com o Grêmio na 18ª colocação com 5 pontos. Tem aí o Santos na penúltima colocação com 4 pontos. E o Sport Recife na última com 2 pontos. Tá aí o Mengão Queridão, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Hoje o elenco está de folga. O elenco se reapresenta amanhã, nessa terça-feira, para começar os trabalhos visando o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Botafogo da Paraíba. Antes de falar sobre esse jogo, e vai ter mudanças, olha só, a renda ontem no Maracanã e o público, né? O Flamengo, na verdade, nesse jogo de ontem, 4-0 para cima do Corinthians, quebrou recordes de público e renda no Brasileirão de 2025. A goleada deste domingo no Maracanã teve 62.940 pagantes e 67.501 de público total. Uma renda bruta de 4.400.000. Olha só, hein? Sensacional. Antes, o maior público era de São Paulo 2 e Santos 1 no Morumbi, com 52.400 pagantes. Já a maior renda era de Vasco 0, Flamengo 0
com 3 milhões e 300 mil, e o Flamengo aí batendo esse recorde sensacional. Se falando sobre o próximo jogo, Flamengo e Botafogo da Paraíba, terceira fase da Copa do Brasil, primeira partida, jogo de ida, mando de campo do Botafogo, vendeu para o Castelão em São Luís do Maranhão, acontece agora na próxima quinta-feira, dia 1º, às 20 horas, horário de Brasília. Felipe Luiz, ele falou sobre o confronto, ali foi perguntado, e ele confirma que deve poupar alguns jogadores, além do goleiro Rossi. Ele falou o seguinte: ainda não planejei o jogo porque não assisti ao Botafogo da Paraíba. Então, não sei muito como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã o que fazer. O Matheus Cunha merece jogar e o Rossi precisa descansar. Alguns merecem descanso pela sequência de jogos, mas com certeza eu vou para esse jogo. Ele é muito importante para a gente, disse aí o técnico Felipe Luiz, ainda falando sobre o goleiro Matheus Cunha, que vai ser titular absoluto. Felipe Luiz já avisou que Matheus Cunha será titular, e ele falou o seguinte: ele foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, eu confio nele, vai jogar na quinta-feira, está confirmado, e não tenho dúvida que se precisar, sei que posso contar com ele de olhos fechados, disse aí o técnico Felipe Luiz. Vale lembrar que além do arqueiro, Alan, Varela, Matheus Gonçalves e Juninho devem começar a partida entre os titulares. O Flamengo enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira no Castelão. E uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês: depois desse jogo, o Flamengo volta pelo Brasileirão contra o Cruzeiro, fora de casa, lá no Mineirão. Temos que apoiar. É isso, nação. Vamos apoiar, seja quem for, o Alan, Matheus Gonçalves, Varela, Juninho. Eu vejo aqui que não sou eu. Eu sou um cara que sou sincero, não sou eu, mas como muita gente pede aí, cadê o Juninho? Cadê o Matheus Gonçalves? Ontem entrou o Matheus Gonçalves no finalzinho do jogo ali e achei que ele foi bem, tá? E sempre o Matheus Gonçalves é um garoto promissor. Então, se for pro jogo de quinta-feira, não é menosprezando o Botafogo, não. Temos que apoiar. O Flamengo são 2 jogos contra o Botafogo. O Flamengo tem o Brasileirão pela frente. O Cruzeiro está com 10 pontos. Se o Cruzeiro vence o Brasileirão na rodada do Flamengo, o Cruzeiro encosta no Flamengo no Brasileirão. Então é um jogo importante no Brasileirão, é um jogo importante na Copa do Brasil. Temos que apoiar a decisão do Felipe Luiz, porque o que o Flamengo já teve aí de troca de técnicos, cara, vai ruim, troca, pressão, volta para... Vamos apoiar o trabalho do Felipe Luiz e ponto, nação. Vamos apoiar e ponto. O Felipe Luiz ontem também, ele foi perguntado ali, né, que foi muito elogiada ali a dupla de volantes entre o Éric Pulgar e o De La Cruz. Eu acho que o De La Cruz ontem, se não foi a melhor partida dele ontem com a camisa do Flamengo, foi uma das melhores, porque o De La Cruz ontem jogou muito. Sinceramente, jogou um absurdo ontem o De La Cruz. E o Felipe Luiz falou o seguinte: os volantes são o coração do time. Os volantes são o coração do time, porque é um jogador que está ali no meio de campo, é o coração do time, tanto no ataque como na defesa, ajuda de todas as posições ali em torno dos volantes. Então são jogadores, são uma posição muito importante e que Felipe Luiz classifica como coração do time. Bom, ontem tivemos também o Pedro, né? Pedro sensacional. Pedro de volta, primeiro jogo titular, 2 gols, fechando a tampa do caixão do Corinthians. E o Arrasca sensacional. Arrascaeta falou sobre essa volta do Pedro, esse retorno aí sensacional, e destacou a importância do camisa 9, realmente a presença do camisa 9 de volta ao grupo. Ele falou o seguinte: feliz principalmente pela volta dele, um cara que acrescenta muito para o nosso time e o grupo. Então é isso, a gente ajudando. Tomara que ele seja o artilheiro do ano, porque se ele vai bem, a gente vai bem. Já mandou aí Arrascaeta, se falando em artilheiro, é o artilheiro no momento do Campeonato Brasileiro, com 5 gols. E sem contar que essa temporada de Arrascaeta está sendo brilhante. São 5 gols aí, 2 assistências.
E eu vou falar para vocês, tá? A camisa 10 tá em boas mãos. Parabéns aí, Arrasca. Agora o Flamengo também vai pensar em buscar alguns reforços no mercado. O Flamengo está de olho no mercado. Além de Jorginho, o Flamengo deve buscar mais algumas 2 contratações ali. Mais um jogador para essa posição de Arrascaeta. Revezar com o nosso uruguaio. Está muito bem, hein? Chegar tem que ser reserva. Por enquanto o Arrascaeta está bem e vamos continuar com o Arrasca. Agora, em relação ao Jorginho, temos uma novidade em relação ao volante Jorginho. De acordo com Guilherme Pinheiro, Flazoeiro do canal Flazoeiro, ele trouxe uma informação de que teve um contato com uma pessoa próxima ao jogador e que ele recebeu a informação de que a irmã de Jorginho tem uma expectativa de chegada no Rio de Janeiro até o dia 10 de maio, até o próximo dia 10 agora, para começar a organizar as coisas do jogador aqui em solo carioca. O que eu quero falar para vocês é que o Flamengo está muito bem encaminhado, está aguardando apenas esses jogos aí do Arsenal lá acabar, né? Tem os jogos aí contra o PSG, está na semifinal da Liga dos Campeões, então o Jorginho já decidiu, mesmo com, posso dizer assim, a sede do futebol saudita, o Jorginho está decidido a assinar com o Flamengo e, de acordo com o Guilherme Pinheiro, a irmã do jogador desembarca no Rio de Janeiro até o dia 10 de maio para organizar as coisas do jogador, já deixando tudo pronto para a chegada de Jorginho no mais querido do Brasil. Tá confiante nessa contratação do Jorginho, nação? E aí, vai ser uma baita contratação? Uma boa contratação, posso falar assim? Principalmente pensando no Super Mundial de Clubes agora em junho. Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Valeu, forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.